Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e em nome de Deus. Todos para estudarmos as obras do André Luiz, amparados pelos benfeitores espirituais, espíritos queridos e amigos que têm nos acompanhado. Embora estejamos cada um de nós em nossos lares, temos a certeza da visita desses benfeitores. E essa visita leva paz, serenidade para todos do nosso lar. Fortalece e ampara todos aqueles que convivem conosco. E é com esta profunda gratidão a esses espíritos amigos que lhes entregamos a prece de Pai Nosso, para benefício do irmão mais necessitado, abrindo o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, nós estamos estudando, né, o capítulo 7, Processo Redentor, e nós paramos, para mim está escrito assim, a essa altura das lições que eu recebia, em forma de palestra ligeira, tá. É isso? E aí eu vou pedir para a Lisete ler para nós. Vamos lá. A essa altura das lições que eu recebi em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prende-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Muito bem. Então vejam, aí é um processo que não é processo obsessivo, entretanto, é uma ligação de muitos séculos, né? E certamente o, o filho, né, tem todos os processos dolorosos ali de uma reencarnação, né, com deficiência grave, e a mãe, né, que o assiste o tempo inteiro, está ali num processo bastante difícil. Entretanto, ela se vale da oração em horário pré-fixado. Quando a gente fala sobre as pessoas realizarem, né, o evangelho no lar, em dia e horário pré-fixado, buscando reunir os familiares, né, naquele dia e horário,
né, é porque isso facilita a programação dos espíritos superiores, né, que vêm em nosso auxílio. Então, eles sabem que naquele dia, naquele horário, nós vamos fazer uma oração. E eles se aproveitam deste momento para nos. O Eduardo caiu ou sou eu que estou? Não, o Eduardo caiu, sim. Pensei Ah, que era a internet, mas é dele. Ela entrou de novo aqui. Oi, pessoal. Oi, Eduardo. Oi. Estão me ouvindo? Sim, sim. sim. Alô, alô? Dá para ouvir, Eduardo. Dá para ouvir. Tá, me perdoem, não sei o que aconteceu aqui, que o computador caiu fora. Eu vou tentar conectar de novo. Ah, então, pode prosseguir, então, Lisete. Era eu que estava falando, né? Eu tenho Uhum. de coisa aqui. Vocês Você continuam tava... a me ouvir? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, eu estava comentando, né, sobre essa situação de nós fazermos, né, é, fazermos esse trabalho, né, de evangelho no lar, né, em horário pré-fixado. É fundamental que a gente faça isso, né? E isso daí, então, facilita demais a nossa comunicação com a espiritualidade. Só um segundinho, eu vou tentar de novo a conexão. Só um segundo, pessoal. Bom, vamos em frente, acho que aqui vai dar problema. Então é isso. Pode seguir, por favor. A não ser que alguém queira comentar o que eu falei. Alô? Então vamos em frente. Vamos em frente. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos, achávamo-nos em uma pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade.
É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando: não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena lavrada, em verdade, por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vívidas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Continua, Eduardo? Ou para aqui? Edu, você está com o microfone desligado. Isso, eu estou com o microfone desligado, ele desliga sozinho. Eu queria saber o seguinte de vocês. Ixi, meu Deus do céu. O negócio aqui está feio. Eu não estou conseguindo ver, né, essa página, porque estou usando o mesmo equipamento para ler o texto, acompanhar o texto da leitura e vocês. Então, eu vou pedir para o Renato que, se alguém levantar a mão para falar, no meio do caminho, por favor, você passa a palavra para a pessoa, tá bom? Pode Assim, deixar, Eduardo. assim eu fico só no texto, Tá ok? ok. Pode deixar. E aí tem que parar mesmo. Esse ponto aqui. Então, veja, a mãe, né, e a criança, eu estava com esse entendimento, mas aparentemente, né, não era o caso dessa ligação dela de muitos séculos. Ou eu me perdi aqui? O que vocês acham? Não, ele fala lá mesmo que eles estão juntos, eles têm alguma coisa aconteceu entre eles também, né? Mas Isso, ele fala mesmo, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui, achar o lugar que está aqui. Está aqui, ó. Em virtude da estrutura orgânica do filho, ela encadeada há muitos séculos, estão encadeados, né? A razão da pobrezinha está periclitando. Prende-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Então, existe algo entre ambos, né? Acho que além daqueles dois lá, tem mais alguma coisa entre ele e a mãe. Eu vejo assim, pelo menos. Tudo bem, gente? Acho que é isso mesmo, né? então, ele coloca assim, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos.
a mãezinha, né, a razão da mãezinha, da pobrezinha, está periclitando. Ou seja, o espírito do, do, da criança, né, de 8 anos, está realmente ligado a essa mãe há muitos séculos, certo? Então, é um espírito ligado a ela. Só que o espírito encarnado tem todos os problemas, né, de um espírito completamente isolado do mundo humano, né, do seu entorno. Ele basicamente vivencia, né, mentalmente o prisioneiro num corpo ligado esse prisioneiro a dois espíritos de todo o conjunto de espíritos que ele levou, né, à dor e ao sofrimento, durante a insurreição civil, né, criando todo um processo, né, de luta, por qualquer que seja o motivo lá, mas ele se aproveitou para vingar-se de algumas pessoas, né? Ele fica então presa desses espíritos que ao longo de muitos séculos, né, de muitos anos, sofrendo, né, nas furnas, como ele coloca ali, ele fica preso a esses espíritos e aos poucos somente dois, né, continuam neste processo, né? E o que é mais importante, né, ele é, ele é vamos dizer assim, é um processo de reencarnação compulsória, né, pedida por ele mesmo, né? Quer dizer, é ele mesmo que criou este ambiente para si, né? Então, infelizmente, dois espíritos estão ligados a ele, né? E embora o Calderaro diga, né, que o processo está quase, né, na hora de tá chegando a hora de libertá-lo, né, dos dois espíritos lá, é, é muito complicado, né? É muito complicado. Dificilmente ele vai se libertar, né? ah, imediatamente. Por quê? Somente esses dois espíritos que são ligados a eles e que estão ainda lhe dando ali né, essa, vamos dizer assim, essa ação, né, direta sobre eles, né? Aí vem uma coisa interessante, né? Porque mesmo que esses espíritos, de uma certa forma, vamos dizer assim, vão se libertar, né, a hora que eles perdoarem ou pelo menos pararem o processo de vingança, a dor e o sofrimento causados por eles, né, ao próprio espírito, é muito complicada, né? Então, eles também vão ter é, eles também vão ter que sofrer as consequências desse ódio, né? Então, é duro, hein? É um processo duro, né? Ele fala assim, hoje em processo final de transformação desta situação, né? Mas ainda vai ter muita coisa para acontecer, né?
Alguém quer falar? É isso? Oi, Antônio, pode falar, sou Eduardo Liberala. Claro. Eduardo, uma coisa importante que no livro O Céu e o Inferno coloca para a gente, né? É a questão que a gente passa por um processo, primeiro, de arrependimento, processo esse que esse jovem já passou, né? Depois tem o processo de expiação, que ele está passando as duras penas, né? E depois tem um processo de reparação, né? Dele, né? De todo o mal que ele fez, porque não basta só sofrer. A gente depois tem que reparar o mal que a gente fez, né? É muito interessante quando você estuda a justiça divina, né, no livro Céu e Inferno, Uhum. esse triângulo, né? E esses espíritos que não conseguiram perdoar também vão passar pelo processo primeiro de arrependimento, depois de expiar também todo o sofrimento que eles estão causando pela ausência do perdão, né? E é isso que é muito interessante a gente analisar, né? Esses casos. Então, eu concordo plenamente com você que ele vai ter que fazer este processo de reparação, não é? Muito bem. Aí vem a sequência, que esse é o ponto que eu chamo a atenção. Aqueles espíritos, né, que de uma certa forma foram ao longo, né, desses anos todos presos ao ódio, atacando, ferindo e assim por diante, chega um determinado momento, na minha opinião, né, que, como é que eu vou te falar? Na verdade, passou o tempo deles perdoarem, né? Quer dizer, eles deveriam ter trabalhado dentro deles a questão do perdão. Então, o ponto que eu chamo a atenção é só esse, que eles também se comprometeram. Você entende? É esse ponto, viu, Antônio, que eu estou chamando a atenção. O que você acha? Você acha que esses espíritos, Não, tá correto. A sua né? visão é perfeita, porque quando você vai estudar a justiça divina, tudo que Uhum, acontece na vida da gente não acontece por injustiça de Deus. Então, certo. todo sofrimento que chega até nós, ele é merecido. Quando a gente tem essa compreensão, não vai no coração da gente o desejo de vingança. Tá. Então, por exemplo, que a gente não está analisando o passado desses companheiros que foram agredidos por ele. Por que eles passaram por Uhum, esse processo? Aqui não é relatado. Então, por isso que Jesus ensinou de maneira muito clara e exemplificou na própria cruz: Pai, perdoa, os pés não sabem o que estão fazendo. Né? Mas ali o Cristo não devia nada a ninguém, né? Pelo contrário. sim. Então, eles estavam criando, a própria humanidade criou um karma para ela mesma, né? Criou uma situação de resgate para ela mesma. E Jesus intercedeu em favor da humanidade, pela ignorância desses espíritos da época. Então, é isso que é importante, que eu acho que é muito importante entender. A Hum, vingança, o ódio não se justifica, porque tudo que acontece em nossa vida está dentro da justiça divina. Daí a importância da gente estudar bastante o livro Céu e Inferno, que ele trata exatamente desse ponto, sim. que fica parecendo que esses espíritos têm o direito de se vingar. Eles não têm. Isso. Eles estão, Exato. eles estão causando um escândalo, mas ai de quem causar o escândalo. É isso que nós Isso. precisamos entender, que quando nós somos agredidos, nós devemos lembrar o seguinte: olha, isso tem alguma razão de ser e é para o meu próprio bem. Tá. E isso freia a gente, freia inclusive em pensamento, de qualquer pensamento negativo em relação ao outro. Que a gente também erra pelo pensamento. Né? Então, é algo muito interessante a gente analisar sobre esse aspecto da justiça divina.
É isso que eu estava querendo chamar a atenção. Isso. Que a hora que você compreende isso, o que você está falando está dentro do conceito de justiça divina. Perfeito. É. Eu estou só, assim, reforçando, né, a Reforçar. sua fala. Essa questão da reparação, né? De uma certa forma, né? Ele vai ter que depois reunir todo esse pessoal, né? E falar, ó, gente, aquilo que eu falei, que eu fiz, Não, você quer ver um negócio interessante, Eduardo? vai ser O loucura Preto isso. Velho, o Preto Velho uma vez me chamou com relação a essa questão da reparação, ele falou o seguinte: vamos supor que você foi um general que trucidou milhares, né? Certo. Como que você vai fazer para reparar isso? Ele falou assim: você vem como um médico, dedica a sua vida à pesquisa de uma vacina, à pesquisa de um método de cura, etc., que cura milhões. Pronto, acabou, Certo. reparou. Mas você vai levar uma vida de dedicação, como pastor, como tantos outros que nós temos notícia, né? Dedicaram uma vida à ciência sem esperar nada em troca e trouxeram todo esse conhecimento, né? Sobre a microbiologia, sobre muita coisa que está acontecendo. Então, esses cientistas, muitas vezes, que trazem o benefício da cura a milhões, estão resgatando, muitas vezes, essa violência. Porque não dá para pensar. Nem uma eternidade, às vezes, você consegue resolver um problema desse, né? É muito complicado, não é Não, mesmo? aí ele veio orientar, ele veio com essa coisa, e ele fala assim, por isso que Jesus colocou de uma maneira muito clara, o amor cobre uma multidão de pecados. Uhum. Então, quando a gente vê uma Madre Teresa de Calcutá se dedicando uma vida, vê a Irmã Dulce, vê um Chico Xavier, vê esses grandes cientistas, a Madame Curie, né, e tantos outros que nós conhecemos, né, Thomas Edison, que trazem muitos benefícios, resgatou um caminhão de dor de cabeça, É. né? E essa é a essência. A gente não pode esquecer nunca que a lei é de justiça, de amor e caridade. Não Uhum. existe justiça onde não tiver amor, não tiver caridade. É isso que nós precisamos compreender com muita profundidade. Senão a gente enlouquece. Você lembrar de uma vida passada sua, que você foi lá, jogou uma bomba atômica em Hiroshima, dizimou 300. Como que vai arrumar um negócio desse, Eduardo? Não tem como. Não tem. Isso não tem lógica. A lógica do amor, sim. Aí começa, as coisas começam a fazer sentido. Então, olha a beleza do Evangelho. Olha como é consoladora a doutrina espírita. E isso que nós não podemos esquecer, a nossa doutrina é consoladora. Deus não nos castiga, Ele nos dá a oportunidade da gente reparar as besteiras que nós fizemos, É. através do amor e da caridade. Por isso que a legenda principal do Espiritismo é fora da caridade, vou colocar aqui, entre aspas, desinteressada, não há salvação. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é o ponto que você tocou aí, é o ponto fundamental, né? Para que a gente não perca as oportunidades do amor, né, em nossas vidas. É isso aí. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então vamos em frente. A paisagem era triste e enternecedora. O doente de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou o Calderaro. Isso, Toda não, volta só um pouquinho, né? Para só um pouquinho. É muito importante, né? Ele só, né, estava fazendo ali, né,
aquilo que muitas vezes, quando a gente ouve aquelas músicas do Solar das Magnólias, e para quem foi lá no Solar das Magnólias, né, e visualizou aquelas coisas que acontecem lá, que conseguimos entender, né, que tipo de situação, né, que essa família vivia. E esse espírito preso, né? Ele estava ali imóvel, a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana, né? Olha que coisa, né? É impressionante que, efetivamente, o corpo físico... Espera só um pouco, de novo, meu Deus. Toda vez me acontece um monte de probleminhas aqui. Então, é, é lógico que o perispírito, no nascedouro, né, quando esse espírito ia reencarnar, trouxe para o corpo físico toda essa, todo esse impedimento, né, ao desenvolvimento normal. Portanto, ele mal enxergava, não falava, mal escutava, né? Então, ele ficava completamente preso ao corpo físico. Totalmente esse corpo físico incapaz de permitir ao espírito se comunicar com o mundo externo. E ele se... como que ele vivia, então? Mentalmente preso aos dois algozes que ali estavam, o tempo inteiro ali infligir sofrimento, né? Então, o corpo físico impede o espírito de manifestar. Mas esse corpo físico ficou nessa situação porque o espírito era doente e tinha transformado, né, o seu, o seu corpo espiritual, né, num corpo também preso em si mesmo, né? Porque ele provavelmente sofria tudo e ele se prendeu. E trouxe isso para o corpo físico, e a coisa continua, né? Então, o André Luiz fala sobre a ciência, né? Que, ah, com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Olha que situação, né? E aí o Calderaro vai explicar que ele não retrocede, ou seja, ele não era um macaco, né? Ele não era um símio. O espírito não retrocede. Esse é um ponto chave aí, muito importante de nós entendermos. Comentários? Eu estou tocando nesse ponto um pouquinho mais forte, porque muitas pessoas no Espiritismo está sempre dizendo assim, o espírito não retrocede, não volta para trás. Não, uma vez um espírito humano é um espírito humano e assim por diante. Mas a pessoa acaba ficando, né, vendo casos como esse, fala, esse espírito não é humano, né? Esse é um espírito que não é humano. E o Calderaro e todos os aspectos, e quando nós trabalhamos com a lógica que o Kardec
desenvolve todo o processo, né, de progresso do espírito, realmente ele não pode retroceder. Ele não pode voltar para trás. É humano. Pode ter muita similaridade, né, com os instintos dos animais, né? Mas ele não retrocede. Era isso que eu queria chamar a atenção. Então, é nesse ponto aqui que eu queria que a Elisete recomeçasse. Se ninguém mais quiser falar nada. Alô? Ninguém? Não, acho que ninguém. Então vamos em frente. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se, sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parece intérminas. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles ao quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade, e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu à lei que assim acontecesse, naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Para um pouco. Barbaridade, hein? Vejam, né, as consequências para esse espírito pelo mal que ele praticou. É muito doloroso, né? Ficou por mais de 100 anos, né, sofrendo nas mãos desses espíritos todos. Olha que coisa, né? E isso, aos poucos, foi destruindo o perispírito, porque a consciência dele mostrava a ele que ele realmente, né, errou demais. Por mais que ele tivesse o arrependimento,
né? Por mais que ele percebesse o quanto que ele errou, ele estava preso aos pensamentos, né, deletérios de todos aqueles espíritos. E aí prenderam a sua mente ao governo, né, do sistema nervoso autônomo, e não o sistema nervoso, né, do pensamento, da razão, né? Ele ficou completamente preso, né, desses espíritos. Olha as consequências para esse espírito, né? E aí, quando a gente vê isso, né, e a gente para um pouco para pensar, o Antônio até colocou essa questão, né, da bomba de Hiroshima, e se não fosse só uma, jogaram mais uma, né, em Nagasaki, e para piorar essa situação, ainda tiveram o desplante de fazer quantas e quantas bombas que foram estouradas, né, em regiões subaquáticas, né, dos oceanos, e aí são todos os países que dominam, né, as bombas, a tecnologia da bomba atômica, né, quanto mal eles fizeram para o planeta. Quanto mal, né, sobre a questão da proteção, né, para si mesmos, né, quanto mal eles fizeram para o planeta. E o que vai acontecer com esses espíritos todos? Nós estamos num mundo de expiação e provas. Como vai ser? E aí a gente tem que trabalhar dentro de nós, né? Não tem outro jeito. É trabalhar no nosso coração, individualmente, colaborar com todos aqueles que estão ao nosso redor. Construir uma cidade melhor, um bairro melhor, né? Um estado melhor, um país melhor, um mundo melhor. Cuidando dessas coisas. Comentários, meus queridos. Inclusive, Eduardo, essa condição que ele está de se arrepender, né, pelo que a gente está observando, evita dele virar um ovoide, né? Pois é. Porque se a pessoa mantém o ódio, né, a revolta diante desses situação que ele está vivendo, leva ele a entrar numa situação pior que nem. Aí o processo leva milênio, né, para a pessoa sair do quadro, né? É bem delicado essas questões. Pois é. É muito impressionante, né? E é interessante o Calderaro dizer assim: permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, ou seja, de um animal, né, que se vale da força, né, que se aproveita da força para dominar e ferir, né? Então, os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos, né? Então, nós estamos falhando conosco mesmo. Nós estamos definindo para nós, né, um destino muito ruim. Esse é o ponto, não é?
se a gente não cuidar, nós vamos estar muito complicados, né? Muito bem. Comentários? Então tá. Você voltou, Eduardo, na outra máquina lá agora. Eduardo, Oi. você voltou na outra máquina agora. Tá. Estão me ouvindo, então? Sim. Ah, que bom. Então, deixa eu só comentar uma coisa, acho que complementando o que todo mundo falou, você, Uhum. o Antônio, né, sobre esse trecho da lei. A lei é assim, ela existe para isso. Se você tiver qualquer transgressão, é aquele exemplo de você ter uma linha esticada, ali, uma pipa, uma linha esticada. Você mexe nela, você vai fazer uma barriga em algum lugar, não vai? Uhum. O seu problema é seu, você vai ter que deixar ela reta de novo. Só que a justiça divina, tão perfeita como tudo que vem de Deus, permite realmente que a gente utilize, ou tenhamos a oportunidade de utilizar alguma outra coisa para ressarcir. Nós falamos aqui de Hiroshima e Nagasaki e as outras bombas. Se a gente lembrar o bombardeio em Dresden, que não tinha nada a ver com, com nada bélico, e o bombardeio de Tóquio com bombas incendiárias, com casas de seda, né, de papel, as mortes foram maiores que Hiroshima, inclusive, né, o que aconteceu lá. Então, você imagina os pilotos que estavam envolvidos naquilo, apesar da justificativa de cumprirem ordens, são responsáveis também e vão ser, de alguma forma, levados a se acertar com a lei. É a lei, não tem jeito, todos nós estamos sujeitos a ela, não tem como fugir. Né? Essa é a dificuldade, não é? Eduardo, é melhor você fechar o outro que você não está usando, que ele dá eco aqui para todo mundo, acho. Peraí. Tá. Eu só tiro o microfone. Ah, sim. Peraí. Isso, beleza. Perfeito. Achei melhor sair. Então, é isso mesmo, né? Infelizmente, a gente não tem como escapar. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, é para nós um chamamento muito grande, né? É muito grande. Presta atenção aqui. O Eduardo, Oi. a gente pega a história de Capello, né? Que passou por um processo de uma terceira ou quarta, sei lá, que é de guerra atômica, né? Que trouxe todo esse deslocamento aqui para a Terra. Dá para ter uma ideia do trabalhão que é arrumar a casa, né? Pois é. É uma ideia que, assim, a história que tem é uns 7.000 anos, né? Que eles vieram para cá, né? Ou Uhum. até fala-se em 10.000 também, quer dizer, tem chão aí, né? Veio uma turma primeiro, depois veio outra, né? O Isso, Caminho da Luz conta muito dessa história, né? A isso. gente vê que vai ter que arrumar, seja nesse ou no outro, uma hora vai acertar a mão, né? Pois é, mas né, o que é engraçado é a gente ficar repetindo, né? Ah, nós somos bons nisso, né? Ah, nisso aí é com a gente mesmo. E o Emmanuel ainda coloca que enquanto houver um espírito doente espiritualmente no planeta, o planeta estará doente. Aí já dá um desgaste, né? Você vai olhar e falar para todos deixarem de ser, mas a gente não pode perder a esperança. Tem que fazer a Não, nossa parte. não, a gente faz o seguinte: pega ele e fala assim, você vai sair, você vai embora. O planeta deixar de ser doente. Pronto, já ficou doente de novo. Desculpa, é uma brincadeira. Mas você tem que, pelo menos, de alguma forma, entender isso como algo normal, mas que é difícil de você levar sem, né, enfim, fazer a nossa parte é fundamental. É, O problema nosso é que a gente é muito imediatista, né?
gente quer uma solução rápida. Aí não tem. A gente tem a eternidade para resolver um monte de problema. Entender esse conceito de eternidade para nós é muito complicado, né? É, Porque né? nós somos espírito eterno a partir do momento que a gente é criado, né? Pronto. Aí, meu amigo, trata de se virar, né? Não perca as oportunidades de praticar o bem, de seguir os ensinos de Jesus. É que essa é a nossa dificuldade, né? É não ficar esperando também a imortalidade para resolver todos os problemas. Não, não vai. Você Você vai ficar vai começando a esperando, pegar vai, outros, aí a coisa vai ficar a eternidade aí perdido, né? Exatamente. Mas Pega e começa a trabalhar logo, né? Para ficar livre desse karma, né? Porque é trabalho, não tem outro jeito. Não adianta querer fugir do trabalho. E Chico veio aqui para nos ensinar isso, não é, gente? O homem que trabalhou, gente, dormiu 1 hora por dia. A Madre Teresa, a gente muitas vezes esquece disso, né? Veja o trabalho monstruoso do Kardec, né? É louco, né? Monumental. em pouco tempo, hein? Em Muito pouco, 14 anos, né, na verdade, muito pouco tempo. 14 para 15 anos, ele mudou o curso, né, da Não, visão gente, humana pega os 5 sobre isso. livros. Você pega os 5 livros básicos, a gente muitas vezes esquece de estudar esses livros, né? Infelizmente. Mas quando você pega, por exemplo, a Gênesis, você pega o Céu e o Inferno, que são os conclusivos, né? Nossa Senhora, é uma maravilha. Você até assusta, né? Com tanta informação. Revista Espírita. O senhor É, morreu, mês que ele morreu, ele deixou a revista pronta. É muito. E não tinha computador, não tinha inteligência Tinha artificial, nada, gente. Os não tinha caras nada disso. escreviam com 1.000 centros espírita. É um negócio que não dá para entender. trabalhando, morreu trabalhando, né, Morreu no próprio trabalhando. ambiente A coisa melhor, fazendo o que amava, morrer trabalhando aquilo. Tá ótimo. pois é. Agora, não é fácil. Não vamos nos iludir, não, que não é tarefa simples, não. Não, é para espírito de escola, não tem jeito, Não, né? que vai sentir dor, vai ter dificuldade, vai ter decepção. Isso aí não adianta, faz parte. Quem quiser passar sem isso aí, esquece. Né? Então, você sabe, eu só vou pedir para a gente, vai parar aqui nesse ponto que o assistente fitou-me nos olhos e perguntou, tá ok? Nós vamos parar nesse ponto. Eu só queria comentar, né, isso que você falou, né? Vai enfrentar dor, sofrimento, vai ter problema mesmo, não tem jeito. Então, muitos espíritas têm, na minha opinião, uma visão errada, né, sobre a necessidade de sofrer para poder progredir. O que eu estou querendo dizer é assim, Kardec, né, sofreu tudo aquilo que ele sofreu, né? Nós não vamos nem comparar com Jesus, mas vamos falar com o Kardec ali, que não foi fácil, né? Tudo aquilo que ele passou, todas as dificuldades, tudo. Principalmente porque ele encontrou adversários de toda a mudança que ele podia fazer. Quer dizer, E é assim, Eduardo, esse que é o ponto, tenta esse é o mudar uma primeiro. coisa no trabalho que você está lá. Tenta. Você Uhum. pode fazer, mas vai enfrentar adversário, não tem como. É natural, você quer mudar uma ideia, mudar um procedimento, criar uma nova metodologia, pau vai quebrar, é normal. Você está É, num planeta de prova e expiação. E quanto Né? maior a resistência, maior o É, alcance da ideia. lógico. O Se cara para você desenvolver um cientista para desenvolver um novo método, quando ele vem, ele é criticado. ou, É muito normal. Você vê agora, mesmo agora na ciência, essa confusão que nós estamos vivendo, né? E tem sim, gente séria ali buscando solução para a sociedade, buscando equilíbrio dentro de um novo paradigma. Os caras tomam porrada de todo tipo. E todo não caminho. adianta, isso faz parte. Agora, se desistir, não faz o trabalho. Mas essa é a ideia, que desistam, né?
Mas é essa. O Não, inimigo quer que você desista, é lógico. as trevas, primeiro, vai trabalhar com as emoções básicas do corpo. Porque quando a gente está encarnado, nós temos um corpo que tem necessidade do corpo. Então vai sentir raiva, vai sentir fome, vai sentir dor e tal. Isso é do corpo. Agora ele tem que saber que ele é um espírito também. O que vai dar força para ele, vontade, razão para continuar, é o espírito. E o corpo vai adoecer, vai ter dor, você vai sentir raiva. Agora, como que você vai lidar com isso? Aí sim. Aí é a grande diferença. Se você vai ter vontade suficiente para poder não agredir, para poder perdoar, isso aí são processos. Agora, o cara te vai lá, faz uma sacanagem com você, você não quer sentir nada? Isso não existe. Isso não existe, gente. É natural você sentir. Não é normal você ter uma atitude não cristã. Aí começa o trabalho. Agora não tem moleza, não. Velho. Vai dirigir um centro. Vai ter dificuldade com as pessoas. Agora tem ou não tem? Tem. Lá no nosso cantinho é diferente. Estão de brincadeira. Se falar que é diferente, eu vou dar risada, porque não é. Né? As pessoas estão fazendo isso por mal? Não, de maneira nenhuma. Tem uma visão, acho que aquilo tem que ser diferente, ele vai reagir e tal. Então você tem que ter amor, paciência para poder lidar com essas situações. Isso é muito natural. Agora, faz parte. Né? Faz parte. Kardec foi moleza para Kardec fazer o que ele fez? Não, nem um pouco. Esquece. Naquela época, meu amigo, iluminismo... Adulteraram, gente. Adulteraram o céu e o inferno, adulteraram a Gênese. Então, você imagina? É uma loucura, né? É. E hoje está claro isso. Hoje não tem-se dúvida mais disso. Quer dizer, eu acho que esse é o ponto-chave, né? É. Bom, é isso, gente, por hoje. Então, nós paramos nesse ponto, tá? O estimado assistente fitou-me com os olhos muito lúcidos e perguntou. Nem vou ver o que ele perguntou. Tá bom? Nós estamos encerrando por aqui. Então, nós queremos agradecer a paciência de todos os companheiros e companheiras, né, que acompanharam aí o nosso estudo e as opiniões, né, que a gente acaba sempre comentando, e nós também queremos agradecer a equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visita em nossos lares, e agradecemos a Deus pela oportunidade desse estudo, essas reflexões tão importantes, esses ensinamentos tão importantes das consequências dos nossos atos, né, para o nosso espírito imortal. Pedimos, Senhor Jesus, que sejamos amparados ao longo da semana, que aonde estivermos possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber a intuição dos benfeitores espirituais, ajudando-nos assim a passar pelas dificuldades, por tudo aquilo que temos que passar, com a esperança de que dias melhores virão, com a esperança e a certeza do amparo divino para todos nós, como podemos ver nessas páginas que estamos lendo. Ofertamos a prece de Pai Nosso, em benefício do irmão mais necessitado, e encerramos o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Só da